Olá, alunos! Então vamos lá, resolução, dicas também, né? Para resolver o PET da semana 6. Então vamos lá. Primeiro exercício, vamos ler comigo. Em um restaurante existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então, observa aqui que apareceu a palavra distintas. E quando aparecer essa palavra, você pode usar a ideia ou o princípio da multiplicativa ou fundamental da contagem para resolver. Então, facilita bastante os cálculos ao invés de usar permutação, combinação ou arranjo. Então, vai facilitar demais os cálculos. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3, né? 3 opções de pratos, né? Então, vamos lá. Então, vamos subdividir. Primeiro exercício, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Então, o primeiro a gente subdivide. Então, tem 1, 2, 3. A primeira é para prato principal, né? Eu tenho bebida e tenho a sobremesa. Certo? Então, quantos pratos principais eu tenho? Tenho 3. Tá? Quantas bebidas? Eu tenho 4. E quantas sobremesa? Eu tenho 2. O que eu faço? Eu vou multiplicar entre os termos. Então, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24 opções de alimentação nesse restaurante, né? Distintos de almoço nesse restaurante, tá? Então, essa seria uma forma de resolver. Certinho? É o mais fácil, mais simples. Esse exercício é muito fácil, tá? O exercício 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como 1. Permutação, 2. Arranjo ou 3. Combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência. Então, primeiro, você tem que entender o que é permutação. Vamos ver o que é cada um, tá? Permutação nada mais é que trocar de lugar, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 alunos e 5 carteiras. Então, eu quero trocar esses alunos de lugar, né? Então, nesse caso, se eu troco os alunos de lugar, então o número de objetos é igual o número de posições. Então, ninguém vai ficar sem carteira. Todos os alunos vão sentar em algum lugar, tá? Então, é permutação. O arranjo, como a gente viu no vídeo anterior, né, que eu fiz um resuminho, né, da explicação. Então, se o número de objetos é diferente do número de posições, a ordem importa. Se ela importa, ela é arranjo, tá? Diferente da combinação, que no caso, a ordem não importa. Ou seja, o número de objetos é diferente do número de posições. E a ordem não importa. Então, é combinação. Depois que você entendeu os 3, aí você vai direto nas opções aqui. Então, vamos lá no primeiro. Eleger um presidente e vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Então, vamos pensar ali. Você vai eleger 2 pessoas numa comissão que tem 10 pessoas. Vão ficar de fora. 10 pessoas vão ficar de fora, então, tantas pessoas. Se você vai escolher 2 de 10, né? Então, 8 vai ficar de fora. Então, significa que não pode ser permutação, né? Aí vem a pergunta, a ordem importa? Nesse caso, sim. Porque uma coisa é ser presidente e outra é ser vice-presidente, tá? Então, nesse caso, importa. Então, se importa, vai ser arranjo. Então, vai ser o 2, tá? Então, marca aí no seu PET, no seu rascunho, no seu caderno. Coloca aí 2. Segundo, escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Então, você pensa, ó, 2 de 30, ou seja, 28 vão ficar de fora. Então, seria arranjo, pode ser arranjo ou combinação, né? Permutação não pode. Se ficou alguém de fora, então não pode ser permutação.
E nesse caso a ordem não importa. Então vou usar o quê? Se não importa, importa quem são esses dois funcionários? Não importa. Se não importa a ordem, então é combinação. A combinação é qual número? 3. Então aqui seria o 3 aqui, ó. Bem, aqui seria o 3, tá? Vamos pro próximo. Formar senhas de 6 dígitos de um algarismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Então, quando a gente fala de senha, né? Senha importa sim, porque dependendo se você estiver num banco, você tá com seu cartão, você tenta colocar lá seu cartão, digitar a senha várias. Se você errar a senha, você não consegue ter acesso ao seu dinheiro. Então, ela importa sim. Então, se importa, logo é um arranjo, tá? Então, quem que é o arranjo? É o número 2, tá? Marca aí, 2. O próximo, formar combinações de números com dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, se você vai formar combinações, então, ó, cuidado com essa palavra, formar combinações. Só de olhar, você vai falar assim, não, é combinação. Não, tem nada a ver, tá? Então, tome cuidado. Então, aqui nesse caso, você vai fazer combinação com esses valores aqui. Então, é só trocar a ordem entre eles. Se trocar a ordem entre eles, então vai ser o quê? Permutação, né? Permutação, que vai ser a mesma quantidade. A posição vai ser a mesma, né? Então, assim, vai ter uma quantidade X para uma outra quantidade X. Então, permutação, tá? Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Então, nesse caso, não importa a ordem, os 6 livros vai ser colocado na prateleira. Então, vai ter 6 posições para ele, 6 a 6. Então, é permutação. Então, o número 1, tá? Cuidado aí. E o último, para a gente finalizar. E o último é sortear 3 pessoas. Sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Bom, de 20, se eu escolher 3 pessoas, 17 pessoas vão ficar de fora. Se vai ficar de fora, não é permutação. E a ordem dessas 3 pessoas sorteadas não importa. Se ela não importa, então ela é combinação. Então é 1, 2 ou 3. 3, combinação. Então a resposta certa aí, gente, vai ser qual aqui? Letra E, tá? Facinho, né, gente? Depois que você entendeu, fica fácil. Número 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pergunta-se: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Aí observe que apareceu a palavra distintos. Apareceu a palavra distintos, você pode usar o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que facilita demais os cálculos, tá? Então, sempre quando aparecer essa palavra distintos, já vem na sua cabeça, eu posso usar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, tá? Então, fica ligado nessa dica, então. Então, letra A. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, aqui podemos usar o princípio fundamental da contagem para resolver. Então, eu quero formar os números com 3 algarismos. Então, eu quero 3 algarismos distintos, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, aqui seria o número 3. Deixa eu apagar isso aqui, gente. Número 3. 3, letra A. Então, primeiro você vai subdividir. Então, eu tenho 3, ó. 1, 2, 3, tá? Então, eu tenho 6 opções, né? Tem aqui o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, eu tenho 6 opções para começar. Então, para começar aqui, eu tenho 6, né? Na segunda opção, eu tenho, se eu escolhi uma, então vai ser 5. E no terceiro número,
vai ser 4. Então, eu já escolhi 2 aqui, então aqui vai ser 4. O que eu faço no princípio multiplicativo? O próprio nome já diz, multiplicar entre os termos. Então, 6 vezes 5 vezes 4 é 120. Tá? Então, já respondemos a letra A. Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, apareceu ali a palavra distintos. Princípio fundamental da contagem. Facilita os cálculos. Não fica pensando em outros meios para resolver. Vamos no mais fácil. Então, eu quero quantos números de 4 algarismos? Então, vamos lá. Primeiro que você vai fazer é subdividir. Quer fazer aqueles tracinhos. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 ali, tá? O que eu faço, então? Se eu quero 4 algarismos, então, quantas opções eu tenho na primeira? Eu tenho 6. Na segunda, eu tenho 5. Na terceira, eu tenho 4. E na quarta, eu tenho 3. O que eu faço? Multiplico entre os termos. Multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 é 320. Mentira, 360. Tá? Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Então, aqui ele já deu uma restrição. Tem que terminar com 5. Tá? Então, são quantos algarismos? São 4. Então, vamos lá. Vamos subdividir, ó. 1, 2, 3, 4. O último tem que terminar com 5. Então, já deu uma restrição. Quem que vai terminar com 5? Só um número. Então, um apenas, tá? Então, aqui, depois eu volto na primeira aqui, ó. E vou redistribuir. Tá? Então, aqui, de 5 eu tenho uma opção só. Então, vamos voltar na primeira. Então, se eu tinha 6, já usei uma aqui, ó, que é esse último que tem que terminar com 5. Então, quantos que sobram? 5, tá? E o próximo número vai ser 4. E o terceiro número vai ser 3, tá? Por que eu coloquei 5 na primeira aqui? Porque o último tem que terminar com 5. Então, já foi uma opção. Então, já escolhi um. Já tem só um número que vai terminar com 5, tá? Então, de 6, se você voltar na primeira aqui distribuindo, de 6, se você já usou 1, é 5, tá? Então, de 6, se você já usou 2, é 4, tá? De 6, se você já usou 3, é 3, tá? Então, multiplica entre os termos, quanto que vai dar? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é 60. Letra D. Quantos números ímpares? Letra D, tá. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar, tá? Então, 3 algarismos distintos. Então, vamos lá, o que você vai fazer? Vamos separar ali. Subdividir. 1, 2, 3, tá? Como eu sei que é um número ímpar, né? Se ele terminar com ímpar, tá? Então, eu tenho aqui 3 opções ali. Quem pode ser ímpar? O número 1, o 3 ou o 5, tá? Então, eu tenho aqui o 1, ou 3, ou 5, tá? Então, ó, se eu escolhi o 1 aqui, ó, vamos voltar no começo para redistribuir, né? Imagine que o último número aqui é 1. Então, sobram quantos? Sobram 5. Então, no próximo número, sobram quanto? 4. Tá? E quantos números que vão terminar com 1 aqui? Aqui, tá, tem 3 opções de ímpares. Então, 1, 2, 3. Então, 3 aqui, ó. Esqueci de colocar, tá? Então, recapitulando, eu coloco os 3 tracinhos aqui, tá? Subdividir. Vou analisar qual o número que vai ser ímpar. No caso, para ser ímpar, ele tem que terminar com ímpar. Então, eu tenho essas 3 opções, 1, 3 ou 5, tá?
Então, você vai voltar no começo aqui, ó, no primeiro número aqui, ó. Vamos supor que você escolheu o número 1. Imagina que você escolheu o 1. Então, sobra 5. No segundo número, se você já escolheu 1, então é 5. No segundo número, você já vai ser 6 menos 2. Então, é 4, tá? E aqui 3, porque são 3 números ímpares aqui da escolha. Então, por isso que é 3. Então, você multiplica agora. 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Vamos pro próximo. Letra E. Quantos números de 6 logaritmos distintos, divisíveis por 2, podemos formar? Então, são 6, 3, 4, 5, 6. Você vai colocar 6, tá? Então, vamos lá. Letra E. Então, vamos lá, subdividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Para dividir por 2, o último tem que ser par, tá? Quem são os números pares ali? Seria 2, seria o 4 ou seria o 6, tá? Então, quantas opções eu tenho aqui? Eu tenho 3, tá? Então, você vai usar a mesma ideia que os demais. Então, se o último for 2, então, para começar, eu tenho quantas opções? Eu tenho 5, que de 6 já foi uma, tá? Então, eu tenho 5, o próximo. Eu tenho 4, o próximo. Eu tenho 3, o próximo. Eu tenho 2 e o próximo eu tenho 1. Multiplica entre os termos, quanto que vai dar? Você multiplicando vai dar 360, tá? Então, esse exercício é o número 2, né? É isso mesmo? É o 2? Vamos conferir lá. Não. Esse é o 3, tá? Agora a gente vai pro 4. Vamos pro 4. Vamos ler lá. Considerando os anagramas da palavra editora, calcule. Letra A. Total de anagramas possíveis. O que seria anagrama? Anagrama nada mais é formar novas palavras com todas as letras da palavra que podem ou não fazer sentido, tá? Então, isso que é anagrama. Então, assim, na prática, para você entender, é embaralhar as letras. Se embaralhar as letras, já sabe o que é. Permutação, tá? Então, guarda isso na cabeça. Então, a letra A... Deixa eu apagar aqui isso aqui. Então, a letra A... Número 4. Letra A vai ser permutação. Permutação de 7, que é igual a 7 fatorial. O que é 7 fatorial? Então, você vai fazer a multiplicação com os seus antecessores. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando todos os termos, vai dar 5.040. Então, essa foi a nossa letra A. Letra B. Os anagramas que começam com consoante. Então, se eu tenho 7 letras e usando o princípio fundamental da contagem, então vamos lá. Vamos colocar ali subdividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, o que ele fala lá? Os anagramas que começam com consoante. Então, ali, os que começam com consoante vai ser as letras, se a palavra é editora, certo? Então, as opções que eu tenho aqui para começar vai ser o D, o T e o R. Ou R. Então, aqui eu tenho 3 opções aqui para começar, tá? São só para você entender. Vou apagar aqui. Certo.
As demais letras que eu tenho aqui é embaralhar. Então, aqui, ó, dessas aqui é embaralhar. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3 vezes permutação de 6. Tá? Então, se eu tenho que embaralhar, então é permutação. Permutação de quantos aqui? De 6. Tá? Então, vai ser 3 vezes... O que é permutação de 6? Vai ser 6 fatorial. Que é igual a 3 vezes... O que é fatorial de 6? Multiplicar os seus antecessores. Que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ser 3 vezes, multiplicando isso aqui tudo, vai ser... Vamos já colocar direto a resposta. Então, vai dar 2.160, tá? Então, essa seria a sua resposta. Letra C. Letra C, qual que seria? Vamos lá ler comigo. Os anagramas que possuem as letras D, O, R sempre juntas, nessa ordem. Então, a ordem importa, tá? Então, nessa ordem, então, vamos lá. São 7, vamos usar o princípio fundamental da contagem, porque facilita os cálculos, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira palavra vai ser D, O, R, certo? Aqui é para ser um D aqui, gente, ó. Só para você entender isso que é um D. Tá? D-O-R. Que possui as letras D, O, R sempre juntas, nessa ordem. Então, aqui, se elas são sempre juntas, ó, nessa ordem, então ela formou um bloco. Então, aqui eu tenho um bloco. Então, não importa a posição que ela esteja. Ela pode estar aqui no primeiro, ela pode estar aqui no segundo, pode estar aqui, ó, no segundo, pode estar no terceiro, pode estar no quarto, pode estar no quinto. Mas elas sempre têm que estar juntas. Então, se aqui formou um bloco, então ela pode estar em qualquer posição, tá? Então, quantos blocos eu tenho aqui? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5. Então, eu tenho 5 blocos, tá? Então, eu vou ter uma permutação de quanto? Permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, tá? Então, é a multiplicação de seus antecessores. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, vai dar 120. 120, tá? Essa seria a letra C. Próximo, letra D. Os anagramas que terminam com as letras T e D, juntas em qualquer ordem, tá? Então, o que ele fala ali, ó? O que você vai fazer? Subdividir, colocar os tracinhos. Então, vamos lá. Colocando os tracinhos, letra D. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, o que ele quer ali de novo? Só para frisar, os anagramas que terminam com as letras TED, né? Juntas em qualquer ordem. Então, tem que terminar com essa palavra. TED. Então, não importa se ela é T, D e E, tá? Ou se é E, T e D, não importa, elas têm que terminar com isso, tá? Então, a gente percebe aqui que essas letras têm que estar no final. Então, acabou que se dividindo aqui, ó, em pares. Então, aqui vai ser uma parte e aqui vai ser outra, tá? Certinho? Então, eu tenho 3, 4. Então, aqui eu tenho uma permutação de 4.
que é igual a 4 fatorial. E aqui eu tenho uma permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. Tá? Então, permutação de 4 vezes permutação de 3 é igual a 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o processo vai ser o seguinte, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 24 vezes 6 é igual a 144 anagramas, tá? Então, a gente finalizou aqui o número 4. Vamos agora para o número 5. Uma questãozinha do Enem aqui pra gente, tá? Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogariam em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Então, a gente observa que no primeiro sorteio vai escolher 4 entre os 12, né? Para colocar no pote. Então, aqui, o que você tem que pensar aqui? Importa quem são os 4? Não, não importa. Então, temos 8, né? 8 vai ficar de fora, né? Se de 12 você escolheu 4, então 8 vai ficar de fora. Logo, você tem que entender que não é permutação, tá? Então, quem é o grupo que vai estar no grupo A? Né? A ordem não importa, gente, tá? Então, vai ser uma combinação. Se não importa a ordem, então é combinação, tá? Então, o que a gente vai fazer lá? Vamos... Exercício 5. Então, se não importa, é uma combinação, né? De 12 em 4, tá? Agora, imagina um pote que eu tenho com os 4 times, ó. Time A, B, C e D, certo? Com os 4 times. Agora eu vou escolher desses 4, eu vou escolher dois times para fazer os jogos de abertura. Sendo o primeiro deles que jogaria no próprio campo, né? Nesse caso, a ordem, ela importa, né? Porque no futebol todo mundo sabe que é essencial, né? O próprio time jogar no seu campo, né? Então, será o quê? Um arranjo... Arranjo de 4 em 2, tá? Então, seria isso. Então, o que ele fala lá? A quantidade total de escolhas possíveis do grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Qual seria a resposta? Letra A, uma combinação e um arranjo, respectivamente, tá? Então, essa seria a resposta. Número 6, outra questãozinha do Enem, olha. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, né? Um trenzinho, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então, tem a figurinha aí que vocês estão
visualizando esse trenzinho aqui de 1 a 12, tá? De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações é dada por... Então, aqui, ó, eu vou montar um trem, né, um vagão com combinação. Com combinação, porque a ordem aqui, ó, não importa. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 4 vagões? Então, vamos lá, peraí. Vamos lá, vamos colocar no papel. Deixa eu 6. Então, ali, de quantas maneiras eu posso escolher 4 vagões, né? No caso ali, eu tenho 12 vagões, né? 12. Eu quero pintar de vermelho. 4 deles de azul. De 3 de verde. 3 de amarelo. 2, tá? Então, de quantas maneiras eu posso escolher 4 vagões para pintar de vermelho entre os 12? Então, nesse caso, uma combinação, né? 12, né? Tomados 4 a 4, tá? Vamos pro próximo. De quantas maneiras, né? Eu posso escolher, né? 3 vagões para pintar de azul. Então, aqui nesse caso, faltam 8. Então, vai ser combinação, né, de 12 menos 4. Então, ficou 8, né? Então, faltam 8. Aí, eu vou pintar de azul. Então, vai ser uma combinação de 8, né? Tomadas 3 a 3. Certo? Depois que eu pintei de 8, pintei 3, então sobrou 5, né? Desses 5, então eu vou pintar de verde, então vai ser uma combinação de 5 tomado a 3 a 3, porque eu quero pintar de verde. Então, de 5, eu pintei 3 de verde, sobraram quantos? Sobraram 2. Então, vai ser uma combinação de 2, tomada 2 a 2, tá? Certinho. Feito isso, o total da locomotiva é o produto dessas combinações. Então, se é o produto dessas combinações, o que eu faço? Vou multiplicar entre os termos, tá? Então, é só isso. Qual letra que eu vou marcar ali? Então, vai ser letra E, tá? Então, você observa aqui que na letra E, ó, a segunda combinação tá a combinação 6 tomada 3. Nesse caso aqui, tá errado no PET, viu? Então, é a combinação 8 tomada 3. Então, se você olhar como é uma questão do Enem, você pode consultar que vai estar essa resposta lá, tá? Então, o PET digitou errado, tá bom? Então, a resposta seria a letra E. Certinho? Então, não vai ser 6, e sim 8. Só para confirmar e frisar. Tá certo? Então, a gente finalizou agora o PET. 6 PETs, né? E a gente espero que todos tenham aprendido bastante. Então, agradeço o empenho de vocês, de ter visto os vídeos, quem viu, quem se dedicou, né? E que Deus abençoe todos vocês. Então, a gente vai ver na próxima semana o PET complementar, tá? Então, quem não entregou, entregue o quanto antes pra gente finalizar essa parte, tá ok? Então, é isso. Tenha uma boa semana e um abraço. E qualquer coisa eu vou estar à disposição de vocês, tá? Só entrar em contato. Um abraço.